Você já imaginou viver em um mundo onde ler a Bíblia em sua própria língua poderia te levar à morte? Onde abrir as Escrituras em português era crime e a verdade era mantida trancada por sistemas religiosos que temiam sua luz? Essa é a história de um homem que ousou desafiar esse sistema. Um jovem que decidiu entregar sua vida por uma causa maior. O nome dele era João Ferreira de Almeida. E a sua missão? Traduzir a Bíblia inteira, sozinho, num tempo sem tecnologia, sem apoio, sem segurança, com risco de ser perseguido, e mesmo assim, ele não desistiu. João nasceu em 1628, na pequena vila de Torre de Tavares, no norte de Portugal. Órfão ainda criança, foi criado por um tio em Lisboa, um religioso austero. Foi ali, entre livros antigos e velas acesas no silêncio da noite, que João descobriu algo precioso, o amor pela palavra de Deus. Mas algo o incomodava profundamente. Por que só os sacerdotes tinham acesso à Bíblia? Por que o povo comum não podia ler e entender por si mesmo o que Deus tinha a dizer? Enquanto outros meninos brincavam nas ruas, ele mergulhava nos estudos: latim, espanhol, grego, um dom para línguas que chamava a atenção. Era como se Deus o estivesse preparando desde cedo para algo muito maior. Portugal vivia sob a sombra pesada da Inquisição. Ter uma Bíblia em português era perigoso. Ser encontrado com uma poderia levar alguém ao tribunal, à prisão ou à fogueira. Mas João não se calou. Ainda adolescente, com apenas 14 anos, ele tomou uma decisão radical: fugir de Portugal. Partiu para a Holanda, uma terra que vivia o fervor da reforma protestante, e pouco depois embarcou rumo ao outro lado do mundo, Batávia, atual Jacarta, na Indonésia. Durante a viagem, algo marcante acontece. Em alto mar, João encontra um panfleto protestante em espanhol que mudaria tudo. O panfleto criticava as falsas doutrinas da época, mas foi um versículo que incendiou seu coração. 1 Coríntios 14:9. O uso de uma língua desconhecida na igreja, mesmo para a glória de Deus, não é de nenhum benefício para o ouvinte incompreensivo. Essa frase ecoou como trovão dentro da alma de Almeida. Ele entendeu: a Bíblia precisa falar a língua do povo. A palavra não pode ser um segredo guardado por poucos. Ela precisa ser luz para todos. Quando chegou a Malaca, região que hoje é a Malásia, João tomou a decisão que definiria seu destino. Se converteu à fé reformada holandesa. Imediatamente começou a traduzir os evangelhos do espanhol para o português. Mas não parou por aí. Com apenas 16 anos, iniciou um projeto ainda mais ambicioso: traduzir todo o Novo Testamento diretamente do latim. Sozinho, sem nenhum aparato moderno, ele concluiu essa tarefa monumental em menos de um ano. Enviou o manuscrito ao governador-geral holandês em Batávia, na esperança de que fosse publicado, mas o revisor responsável faleceu e o texto se perdeu. Seria suficiente para fazer qualquer um desistir, mas ele recomeçou, refazendo palavra por palavra, verso por verso, até concluir tudo de novo. E o que recebeu em troca? Apenas 30 florins, uma quantia insignificante para o esforço imenso. Mas João não fazia por dinheiro. Fazia por amor à verdade, por amor ao Evangelho. Seu nome começou a circular entre as autoridades católicas e, com isso, vieram as perseguições. Em Goa, na Índia, foi condenado à morte por heresia. Embora ausente, uma efígie sua foi queimada em praça pública como símbolo da condenação. Mas mesmo diante disso, ele seguiu firme, pregando, traduzindo, enfrentando doenças tropicais, perigos, até mesmo a ameaça de ser pisoteado por um elefante enquanto atuava no Ceilão. Em 1676, entrega ao consistório o rascunho final do Novo Testamento.
Mas o processo de revisão se arrasta por anos, marcado por disputas, críticas e lentidão. Frustrado, ele envia o manuscrito diretamente para Amsterdã. Finalmente, em 1681, a primeira impressão é feita. Mas o que era para ser motivo de celebração virou dor. Os revisores, que mal dominavam o português, alteraram sua obra. Frases sem sentido, palavras distorcidas, contradições. O governador, ao ler a versão final, ficou tão decepcionado que ordenou a destruição de toda a tiragem. João implorou e conseguiu salvar algumas cópias, com a promessa de que os erros mais graves seriam corrigidos manualmente. Mesmo assim, ele não parou. Sua saúde, já debilitada pelo clima tropical e anos de esforço contínuo, começou a falhar. Em 1689, se aposentou do ministério pastoral, mas usou os últimos anos de vida para uma única missão: traduzir o Antigo Testamento. Cada dia mais fraco, mas ainda com a caneta na mão. Até que, em 1691, enquanto escrevia o capítulo final de Ezequiel, João Ferreira de Almeida partiu para a eternidade. Morreu sem ver sua obra reconhecida, sem saber que sua Bíblia se tornaria uma das mais lidas do mundo de língua portuguesa. Após sua morte, suas traduções ainda sofreram com revisores incompetentes, mas a chama que ele acendeu não se apagou. Em 1711, uma nova edição foi publicada com o apoio de missionários dinamarqueses. No século XIX, milhares de cópias foram distribuídas no Brasil e em Portugal, graças à Sociedade Bíblica Americana. Hoje, o nome de João Ferreira de Almeida está impresso em milhões de Bíblias. Mas o que poucos sabem é o preço que ele pagou por isso. Uma vida inteira dedicada a uma única missão: tornar a palavra de Deus acessível a todos. Ele foi chamado de traidor. Foi rejeitado, esquecido, mas nunca parou, porque ele sabia que não trabalhava para homens, mas para o Senhor. E nós? O que temos feito com essa Bíblia que temos nas mãos? João entendeu que sem a palavra o povo permanece cego, mas quando ela chega, a luz invade. E para encerrar, ouça essa história verdadeira que aconteceu muitos anos depois. Em uma pequena vila no interior do Brasil, uma senhora chamada Dona Lúcia, analfabeta, viúva, mãe de 5 filhos, recebeu um presente de um missionário, uma Bíblia. Ela olhou para aquele livro como quem segura um tesouro, mas não sabia ler. Então, todas as noites, ela sentava com seu filho mais velho, que lia para ela os salmos em voz alta. Depois de meses ouvindo, decorando e orando, um dia, ela se ajoelhou e disse: Senhor, eu não sei ler, mas tu sabes falar comigo. Naquela noite, ela contou que teve um sonho. Jesus lhe entregava um livro e, ao abri-lo, as letras brilhavam como fogo. No dia seguinte, ela pediu novamente ao filho que lesse, mas antes que ele começasse, ela o interrompeu. Não precisa. Hoje que eu entendo. E página por página começou a ler sozinha. Irmãos, a palavra de Deus é viva. Ela alcança o órfão em Portugal, a viúva no sertão, e o seu coração agora mesmo. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários. Eu valorizo a palavra. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar do valor das Escrituras. E se você ama histórias reais de fé, dor e superação, inscreva-se no canal Vozes do Silêncio. Aqui, damos voz aos que pagaram o preço para que o Evangelho chegasse até nós. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, aquele que persevera, vencerá.